Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Vamos dar início ao nosso curso de questões comentadas de Direito Constitucional. É importante que você acompanhe esse curso junto com a Constituição Federal, seja ela impressa, seja em PDF, não importa, mas que você acompanhe junto com a lei aí, com a Constituição Federal. Perfeito? Então vamos lá. Questão de número 1 diz o seguinte: a cidadania, a dignidade da... Perdão, só deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos lá. A cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa encontram-se entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Perfeito, galera. É um mnemônico batido, sociediva plu. Ok? Grava isso que você mata a questão. A cidadania está dentro, a dignidade da pessoa humana está dentro, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também estão dentro, tá, galera? Desse mnemônico. É importante dizer que as bancas costumam tentar confundir você fundamentos com princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, objetivos. Então, é fundamental você fazer essa diferença. Vamos lá, galera. Artigo 1º da Constituição Federal. Olha só, trouxe uma tabelinha aqui simples para vocês verem a diferença. Está no artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos mnemônico sociediva plu. Muito batido, todo mundo conhece, mas de repente você está no início, você não conhece. Sociediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aqui é o que? Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Com garra, erra pro. Então, seja, construir uma sociedade livre e justa, garantir, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E P de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade ou quaisquer outras formas de discriminação. Beleza, galera? Então, trouxe essa tabelinha aqui somente para dar uma diferenciada, ok? Então, vamos lá. Essa questão está certa, porque está falando realmente cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A questão está batendo direitinho com o artigo 1º, ok? Número 2. A defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos são fundamentos? São fundamentos da República Federativa do Brasil? Não, a gente viu que esses não são fundamentos. O que esses são? São princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, tá? Como eu disse, a banca vai tentar confundir você. Princípios com fundamentos e objetivos, beleza? São objetivos, na verdade, misturando objetivos e princípios. Na verdade, aqui são princípios que regem o Brasil, regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Perfeito, galera? Está lá no artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí está aqui: independência nacional, prevalência, autodeterminação dos povos, não intervenção, eles costumam colocar intervenção, igualdade entre estados, esses estados aqui, países, tá, pessoal? Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Perfeito? Artigo 4º aí, você tem que ficar atento, que são princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Por isso a questão está errada, porque fala que é fundamento, tá? Questão de número 3. A República Federativa do Brasil é composta pela união entre os estados federados, municípios e Distrito Federal, não podendo ser nem mesmo objeto de deliberação de uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa. Pessoal, correto. A gente está falando das cláusulas pétreas. Elas não podem ser abolidas, tá? E a forma federativa de Estado é uma dessas cláusulas. Perfeito? Tá no artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional, né, tendente a abolir a forma federativa do Estado. Aí tá aqui, artigo 60, parágrafo 1º. Não será objeto, parágrafo 4º, tá, pessoal? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional, né, tendente a abolir o quê? Inciso 1, forma federativa de Estado.
voto direto, secreto, universal e periódico. 3. Separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Perfeito? São cláusulas pétreas. Aí você tem que ficar ligado. Por isso, a questão está correta, porque realmente a forma federativa de Estado ela não pode ser modificada nem abolida através de uma emenda constitucional. Perfeito? Número 4. É fundamento da República Federativa do Brasil. A igualdade entre os homens? Não, não é fundamento, pessoal. A defesa da paz? Isso é princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. O valor social da livre iniciativa? Perfeito, é a letra C. É o gabarito da nossa questão, tá? Letra C. D, repúdio ao racismo, tá dentro dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, tá? Tá aqui, ó. Gabarito, letra C. A letra E, D e B são princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, ok? Aqui, o artigo 1º, só para vocês confirmarem, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ok? Tá aqui, pronto. Só para vocês verem que está tudo na Constituição. Todas as questões vão estar baseadas na Constituição, a gente está estudando direito constitucional, então fica ligado. Questão, gabarito, letra C. Número 5. São princípios da República Federativa do Brasil, dentre outros, a defesa da paz, princípios da República Federativa do Brasil, dentre outros, a defesa da paz, da igualdade entre os estados e da prevalência dos direitos humanos. Galera, correta a questão. E aqui eu deixei um comentário um pouco maior. Por quê? A questão diz princípios da República Federativa do Brasil. Por isso tem que ficar ligado. Por isso ele poderia citar os fundamentos, os objetivos e os princípios internacionais que regem o Brasil. Que a questão está correta. Os princípios da República, princípios da República, é um gênero que consta no título da Constituição Federal de 88, que engloba os fundamentos, objetivos, princípios internacionais que regem o Brasil. Por isso, sempre fique atento ao comando da questão. Isso mesmo, galera. Lembrando que aqui ele está falando como se fosse o gênero. Ele não está falando princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Ele está simplesmente falando princípios. E dentro de princípios da República Federativa do Brasil, a gente tem os fundamentos, tem os objetivos e os próprios princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Se a questão, aqui, outra observação que eu fiz, se a questão falasse princípios internacionais que regem o Brasil, aí sim, nesse meio, colocasse fundamentos, objetivos, o item estaria errado. É o que eu acabei de dizer, tá? Falando especificamente de uma espécie dos princípios da República Federativa do Brasil. Aqui eu coloquei o esqueminha aqui para vocês, título 1, dos princípios fundamentais. Perceba, princípios fundamentais. Tá lá, República Federativa do Brasil, são poderes, artigo 3º constitui objetivos, 4º rege o Brasil nas suas relações internacionais, ok? Os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, os objetivos e aqui principalmente, cadê? Os fundamentos, ok? Então, todos esses aqui são espécies que fazem parte do gênero princípios fundamentais, que está no título 1. Ficou claro? Espero que sim. Perfeito? Por isso que a questão está correta. Número 6. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Galera, certíssima questão, Vou logo direto aqui para o parágrafo 1º, quer dizer, para o artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união, o quê? Indissolúvel, tá? Indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. E constitui-se em Estado Democrático de Direito, tem como os fundamentos. E aqui, galera, eu coloquei o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo veda, ou seja, proíbe aos estados o direito de secessão. Ou seja, os estados eles não podem se desmembrar do Brasil e virar um outro país, que nem já existiu no sul lá, querer virar um país. Isso não existe, pessoal. Entendeu? Tá completamente errado. Assim como
Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outro estado tente sair do vínculo federativo, tá errado, é proibido, isso é secessão, ok? Então é vedado, aqui ó, proíbe aos estados o direito de secessão, ok? Porque o Brasil, ó, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, ok? Questão número 6 correta. Número 7, nos termos da Constituição Federal, um ente federativo terá o direito de secessão. Olha só, já está errado. Ó. Um ente federativo terá direito de secessão. A gente acabou de falar o quê? É vedado, a secessão, é proibido. Um estado querer sair do Brasil e virar um outro país. Não pode, ok? Isto é, desagregar-se da federação, seja em caso de crise institucional, seja por decisão da população diretamente interessada. Tentou enrolar você aqui, mas se você sabe o que é secessão, você matava a questão. Questão errada. Ó, não será objeto de deliberação, proposta, emenda tende a abolir a forma federativa de Estado. Ok? Então, questão errada. Número 8. Assinar a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Então, ele quer o quê? Fundamentos da República Federativa do Brasil. Deixa eu só apagar aqui que eu fiz um... Ok? Então, vamos lá. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é fundamento? Perfeito. Está aqui o nosso gabarito. Autodeterminação dos povos é princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Igualdade é a mesma coisa. Erradicação da pobreza. Solução pacífica dos conflitos também são princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Ok? Ó. Os valores sociais livres são fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu coloquei aqui cada um aqui para vocês, ó, só para vocês visualizarem. E a letra D é um objetivo, está no artigo 3º. A erradicação da pobreza é um objetivo do Brasil. E o resto são princípios. Ó. Princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. B, C e letra E. Aqui é o objetivo. E a letra A é fundamento. Não tem mistério, galera. Número 9. A concessão de asilo político é princípio norteador das relações internacionais brasileiras, conforme expressa a disposição do texto constitucional. Correto, galera. Se lembra daquele cara, aquele italiano terrorista que no governo, acho que foi do Lula, ele pediu asilo e o governo cedeu. Asilo político, porque ele alegou perseguição política, né? Então, e tantos outros aí que tiveram aí asilo no país. Não estou dizendo que foi certo, foi errado, não quero entrar nesse mérito, não é meu objetivo aqui. O que eu estou querendo dizer é que o asilo político é um dos princípios que rege o Brasil nas suas relações internacionais e está na Constituição Federal. Perfeito? Está lá, ó. Inciso 10. Artigo 4º. Perfeito? Questão de número 10. O pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas, o que exclui o discurso de ódio não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento. Galera, tá correta a questão, tá? Tá perfeito, ó. Discurso de ódio não amparado pela liberdade de manifestação de pensamento. O pluralismo político exclui o discurso de ódio, tá? Então, tem certas ressalvas, né, pessoal? Vamos... Eita, questão correta. Tem certas ressalvas. Ficamos por aqui. Até o próximo bloco, ok?